E aí, meus irmãos, shalom a todos, espero que estejam bem. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero comentar sobre uma carta polêmica que eu havia mencionado em um dos últimos vídeos, que mencionam uma possível ou provável terceira G mundial, que na verdade é um plano já de séculos atrás e que está sendo executado. E isso também revela para nós que em meio ao que está acontecendo aí no mundo, como vocês estão vendo, por mais que nos últimos dias esteja um pouco mais calmo, envolvendo algumas negociações, um possível acordo de paz, e nisso a gente já fica com os olhos bem atentos para o que pode ocorrer. Então, tudo isso não representa somente uma rivalidade de religião, de política, é algo que vai além disso e que as pessoas que ficam aí tomando partido, escolhendo um lado, sem analisar o todo, sem considerar outros fatores, têm sim uma grande chance de serem enganadas com essa agenda que está sendo executada. Então eu vou ler aqui para vocês a carta de Albert Pike, que pelos próprios maçons foi considerado um dos maçons mais ilustres que já existiram do último século, e ele foi alguém que contribuiu muito para os avanços dessa sociedade secreta e seus respectivos planos, até porque ele escreveu uma carta ali no final dos anos 1800, e desde então já tivemos duas Gs mundiais. A terceira ainda não, e a gente percebe que da forma que ele escreveu, parece que está se desenrolando muito bem. Então eu vou ler aqui a carta para vocês, indo direto ao ponto, e depois vou fazendo mais alguns comentários, porque esse plano que ele revelou nessa carta é algo muito sério e que se as pessoas ficarem se deixando levar pelas narrativas midiáticas, elas não vão entender o que realmente está acontecendo. Então segue a carta a seguir. Bom, como vocês podem ver aí, a carta está em inglês, mas eu vou ler para vocês a tradução. A carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, descrevendo as grandes 3 Gs mundiais. Então a terceira G, carta escrita em 1870, deve ser fomentada de forma a tirar vantagem das diferenças causadas pelos agentes Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Esta guerra tem de ser conduzida de forma que o Islã, mundo árabe muçulmano, e o sion-ismo político, Estado de Israel, se destruam mutuamente. Entretanto, as outras nações, mais uma vez divididas nesta matéria, serão constrangidas a lutar até ao ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Nós iremos então libertar os nihilistas e os ateístas, e então iremos provocar um formidável cataclismo social que em todo o seu horror mostrará claramente a todas as nações as consequências do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da mais sangrenta agitação. Em seguida, em todos os lugares, os cidadãos obrigados a se defenderem, eles próprios contra as minorias revolucionárias, irão exterminar esses destruidores da civilização e a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas estarão a partir daquele momento sem bússola ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber onde direcionar sua adoração, irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente aos olhos do público. Então, como vocês puderam ver que essa carta é realmente muito séria e apenas um plano sendo executado, é possível perceber na sociedade as consequências desse plano que, desde então, vem sendo colocado na sociedade como um todo com muita ênfase, como, por exemplo, o próprio ateísmo ou outras vertentes que tentem descredibilizar a fé no Criador dos céus e na terra, querendo ou não, cristianismo, judaísmo e islamismo pregam essa fé num único Deus, apesar de que, como eu já falei no canal, existe uma diferença de monoteísmo e monolatria, mas isso é assunto para outro momento.
Mas, querendo ou não, as três religiões são oriundas da fé de Abraão, a fé que ele teve no Criador, o direcionamento que ele recebeu. Aí o islamismo puxou para o lado de Ismael, como se os ismaelitas fossem a linhagem santa. Os judeus partiram para Isaac, que Isaac foi o filho da promessa, e realmente é o que as escrituras citam, só que os judeus chegaram no ponto de rejeitar Yeshua como Messias. Aí vem os cristãos que crêem nessas promessas que foram dadas aos judeus, mas que seguem o Messias, que com o passar do tempo acabou tendo sido basicamente cortado de suas raízes. Então o cristianismo prega o Messias, prega Yeshua, sem as raízes judaicas, porque o catolicismo se distanciou dessas raízes. O judaísmo, em sua grande maioria, rejeita Yeshua como Messias. Hoje tem os judeus messiânicos, mas eles não são bem aceitos no judaísmo, mas eles mantêm essa tradição, eles mantêm essa crença no Deus que apareceu a Abraão, e o islamismo puxa para o lado de Ismael, como se Ismael fosse o filho da promessa, só que isso é contra a Bíblia, e depois eles acreditam que Maomé foi o maior profeta que já existiu, só que a gente vê os frutos dos ensinamentos de Maomé, não é mesmo? Até porque no Alcorão tem passagens que incentivam a perseguição contra membros de outras vertentes, e até a forma que as mulheres são tratadas é, no mínimo, bem abominável, para não dizer outra coisa. Mas, enfim, o objetivo da Terceira G Mundial é acabar com essas três principais religiões, querendo ou não, induzindo uma G mundial, um conflito entre o mundo árabe e o mundo do Estado de Israel, e cada vez mais na sociedade, ideias ateístas ou até mesmo satanistas sendo implementadas para descredibilizar o cristianismo e a fé no Messias, independentemente do cristianismo ter abandonado as raízes judaicas, parte dos mandamentos, querendo ou não, é a forma pela qual a fé no Messias, que todos nós conhecemos como Jesus Cristo, foi espalhada por todo o mundo. Então, descredibilizar essa fé envolve um engano final que na Bíblia é chamado de a apostasia dos últimos dias, que significa justamente esse abandono da fé, fomentando esse conflito entre esses dois estados a ponto de destruí-los. O ateísmo e niilismo fica cada vez mais forte, o cristianismo, segundo esse plano pelo menos, vai perdendo seu valor, para que o mundo entre numa frequência extremamente bestial, as pessoas comecem a guerrear uma com as outras, abandonam os princípios, e isso a gente vê realmente a sociedade se encaminhando para isso, por mais que estejamos desenvolvendo no sentido de tecnologia ou tendo acesso a muitos conhecimentos, a gente percebe que é um remanescente que vem tendo esse acesso. A sociedade como um todo está se tornando cada vez mais bestial, entregue a prazeres, a vícios, com a moral completamente distorcida, deturpada, e se você defende os valores morais, você é taxado de antiquado, atrasado, retrógrado e tudo que é tipo de coisa. Mais uma vez, isso é apenas uma agenda sendo executada, e com essa carta a gente consegue entender claramente que esse plano está sendo muito bem executado e que devemos estar firmes para não se deixar levar por essas narrativas midiáticas, porque, como eu falei também, quem fica defendendo um dos lados tem grandes chances de aceitar o filho da perdição, como nas escrituras também é chamado de o anti-messias, o opositor à Torá, aos mandamentos do Criador, aquele que nega que Yeshua é o Messias, ou seja, qualquer estado que negue que Yeshua é o Messias tem a inspiração do anticristo. Aí você olha para o Estado de Israel, Estado e não povo, apesar de que os judeus, em sua maioria, não acreditam em Yeshua, mas a gente tem que separar o povo do Estado e suas políticas. E o Estado Islâmico, por mais que eles considerem que Yeshua foi um grande profeta, uma pessoa que trouxe muitos ensinamentos, na prática não consideram ele como Messias, como Salvador da humanidade, tanto é que nem creem que ele foi sacrificado, mas creem que, na verdade, ele teria fugido e depois ele foi arrebatado vivo aos céus. E aí, com um mundo tão deturpado nos valores morais, com tantas distorções,
aí é apresentado para o mundo, através do anticristo e de todo o seu sistema, a doutrina de Lúcifer, que segundo Albert Pike, maçons dos mais altos graus, é a doutrina da iluminação. Com certeza, a mesma suposta iluminação que a serpente trouxe para Adão e Eva, que sim, eles tiveram sua visão aberta, mas o resultado a gente vê até nos dias atuais, no mundo em que estamos inseridos, que pelo visto parece que não foi uma decisão muito boa, não é mesmo? Porque antes eles estavam no paraíso, viviam uma vida perfeita. Hoje toda a humanidade está aqui nesse mundo caído, passando por tribulações, por dores, um sistema completamente oposto aos princípios do eterno. Então a gente percebe as consequências desse fruto proibido e desse pecado que trouxe à humanidade, por mais que, como eu já falei no meu canal também, não é que estamos aqui pagando pelo pecado de Adão e Eva, mas, querendo ou não, trouxe sim consequências para o nosso processo de teste, uma vez que precisamos passar por isso porque fomos destituídos da glória do Criador devido a pecados que cometemos lá, e na playlist da pré-existência eu deixo tudo isso mais claro. Então, o objetivo do anti-Messias, é por isso que eu não concordo com o que algumas pessoas falam. Ah, a religião do anti-Messias vai ser o Islã, vai ser o judaísmo. Eu não concordo com isso. Eu acredito que será uma religião que conseguirá enganar todas as nações, provavelmente um sincretismo unindo as principais religiões, porque, querendo ou não, num conflito como esse, fica muito mais lógico apresentar um suposto acordo de paz propondo que todas as principais religiões, em específico as 3 religiões monoteístas, sejam unidas em prol de uma causa maior. E nisso é feita uma verdadeira mistura para agradar a todos e é apresentado a doutrina de Lúcifer travestida de luz. A religião do anticristo é o luciferianismo ou satanismo, como você queira chamar, e não uma vertente específica, mas o sincretismo entre todas essas vertentes, distorcendo os valores morais, relativizando, dizendo que tudo pode, e com uma ênfase muito grande na tecnologia. Provavelmente é isso que vai acontecer. Então, sim, sem alarmismo, sem ficar assim, nossa, vai ser amanhã, nossa, o mundo já era. A gente não tem que deixar de viver. A gente, se está nessa terra, temos um propósito na terra, tá? Por mais que o sistema esteja encaminhando para isso, e são apenas as profecias bíblicas se cumprindo, a gente tem que viver a nossa vida, não tem que deixar de viver, não. A gente tem obrigações, tem responsabilidade, o evangelho vai ser espalhado por todas as nações e é nosso dever cumprir com isso. E quando vier as coisas, a gente precisa estar preparado, porque a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Então devemos estar preparado a cada dia como se fosse o último dia de nossas vidas e não deixando de viver. Muito pelo contrário, mas viver intensamente alicerçado no Criador e, claro, tendo objetivos, cuidando da família, tendo aspirações, crescendo em qualquer área que você esteja atuando, e não como muitas pessoas sensacionalistas e alarmadas ficam aí deixando de ter objetivos de vida porque estamos nesse findar das eras, sendo que, na verdade, o preparo real tem que ser aumentar ainda mais a nossa fé e não deixar que as frequências abaixem para ficar suscetível a qualquer sugestão que tentem nos apresentar. Bom, então eu acredito que sim, vai se desenrolar ainda muita coisa, talvez não aconteça exatamente como está proposto na carta, até para que não fique tão explícito que é apenas um plano sendo executado, mas ao menos a gente vê uma sombra disso acontecendo e provavelmente é o que acontecerá, uma vez que a gente vê nitidamente, sim, os valores morais sendo invertidos, essa visão ateísta, nihilista sendo cada vez mais implementada na sociedade, principalmente no mundo ocidental, e isso é proposital para tornar as pessoas cada vez mais bestiais, a ponto de colocar umas contra as outras, dividindo umas contra as outras. E olha, como que eles têm conseguido fazer isso? Esquerda contra direita, homem contra mulher, branco contra negro, tudo isso é proposital para dividir as pessoas e deixá-las com muito mais facilidade de serem controladas. Então se fortaleçam espiritualmente, não se desanimem, não se atemorizem, essas coisas irão acontecer e repito novamente, a gente tem uma vida aqui na Terra, temos que ter objetivos sim, propósitos sim, não fica bancando aí o doido querendo fugir de tudo.
a não ser que o Altíssimo te direcione, mas eu acredito que ainda não é tempo para essas coisas, ainda é tempo de espalhar as boas novas, de espalhar os conhecimentos que vêm sendo desvendados, ter objetivos de vida, juntar recursos para poder ajudar outras pessoas, para poder fazer o bem, para poder semear. A gente ainda tem um trabalho aqui enquanto ainda é possível. Bom, e também falando do pilar financeiro, eu tenho certeza que você percebe a cada dia como que a inflação está aumentando cada vez mais. O povo, classe média, classes mais baixas, tem perdido o seu poder de compra, o real só se desvaloriza, a economia está passando por uma grande desdolarização, e isso é um fato que vem acontecendo. Aí muitos têm optado mais por criptomoedas, e outros países, até mesmo como a própria China, têm optado por acumular reservas de ouro e prata, metais preciosos que sempre durante crises e instabilidades econômicas e mundiais acaba sendo uma reserva de valor. Então, para você que já tem um capital, para você que deseja preservar o seu patrimônio em meio a uma época de instabilidade econômica, certamente o investimento em metais preciosos é uma ótima alternativa para proteger o seu capital contra a inflação e ainda contar a longo prazo com uma valorização do seu próprio capital. Aí, como vocês podem ver na tela, tem o contato do meu amigo e companheiro Rodrigo, que tem uma empresa de metais preciosos, metais que você pode ter nas suas próprias mãos e dizer que é seu, tá? Então, na descrição e primeiro comentário fixado tem o site dele para você conferir mais informações. Também vou deixar o contato e o link para você entrar em contato direto com ele e poder tirar qualquer dúvidas que você tiver acerca desse investimento. Eu sempre recomendo nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, e é claro que a sua preparação tem que ser primeiro espiritual, emocional, mas eu acredito que o financeiro está também relacionado a essa preparação absoluta, assim como o cuidado da saúde. Para mim não faz sentido negligenciar um dos pilares como se fosse menos do que o outro. Para mim, na verdade, todos são complementares. Então também é bom você investir no conhecimento de finanças, estudar mais sobre empreendedorismo, investimentos, e fica aí a minha recomendação de um investimento que pode ser muito viável para você em meio a esse sistema que está cada vez mais instável e o futuro, querendo ou não, muito incerto. A prata sendo uma opção mais acessível para quem deseja começar nesse investimento, e o ouro para quem já tem um patrimônio, mas que está parado, que não está rendendo, que ao longo dos anos só está perdendo seu valor e que deseja preservar o valor dele, certamente vale a pena. Então está aí mais informações na imagem, descrição e primeiro comentário fixado. Se fizer sentido, entre em contato, tenho certeza que pode ser muito útil para você. Bom, mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo que eu falei que eu faria. Lendo essa carta, analisando o que há por trás, certamente há muitas coisas que podem acontecer, e o importante é, como diz a palavra, estarmos atentos, sóbrios, vigilantes, não atemorizados, não alarmados, não caia nesse sensacionalismo que te vendem por aí, somente esteja preparado a cada dia, não deixando de viver, mas vivendo intensamente em comunhão com o Criador, se santificando, buscando se alinhar a Ele, buscando crescer na fé. No fim é isso que vai importar. O medo do fim dos tempos não vai te levar a lugar nenhum, só vai te travar e com o tempo te engolir. Essa que é a verdade. É isso, shalom a todos.